Se você é Dev Flutter, você provavelmente já ouviu falar dos benditos keys, as chaves dos teus widgets. E em muitos casos você vai criando a tua aplicação ali e ela parece super fluida sem alterar a chave padrão dos widgets, ou seja, utilizando aquele valor padrão mesmo. Só que em algumas situações específicas você precisa sim entender como é que funciona as chaves para não gerar comportamentos inesperados ali. Então nesse vídeo a gente vai entender o porquê, né, da utilização das chaves e qual o problema principal que ela resolve, beleza? Então já deixa o teu like aqui nesse vídeo para fortalecer o canal, faz tua inscrição aqui embaixo e também aperta no sininho para você receber as notificações de novos conteúdos aqui quando a gente publicar, beleza? Então bora aqui para minha tela para eu te mostrar como é que tudo isso funciona na prática. Bora lá! Antes da gente colocar a mão no código de fato, primeiro eu tenho que te explicar como é que funciona o Flutter e o problema que a gente acaba tendo aqui, certo? Bora lá aqui. Vamos lá, ó. Árvore de widgets. O Flutter, ele mantém 3 árvores: widget, element e render. Cada árvore tem sua própria finalidade e estrutura. Eu trouxe inclusive uma ilustração aqui para te explicar um pouco melhor como é que isso funciona, tá? No final das contas, você já sabe que os nossos widgets, eles têm aquela função build. E aquela função que de fato retorna os nossos widgets que vão ser renderizados ali em tela. Cada um daqueles elementos, no final das contas, são subdivididos e tem uma representação em cada uma dessas árvores aqui. Então vamos comentar um pouco sobre cada uma delas. Primeiro a gente tem a mais famosa, que é a árvore de widgets convencional. Aqui é onde vai ser guardado todos os nossos widgets. Ele vai guardar, na verdade, as instâncias das nossas classes. No final das contas, os widgets nada mais são do que classes que estendem ali outras classes, correto? Então, aqui funciona como um rascunho. É a forma que a nossa aplicação deveria ser estruturada. Nada mais, nada menos. No final das contas, o Flutter, ele acaba tendo várias sagacidades ali para evitar o processamento desnecessário da nossa aplicação. Então, aqui é onde estão as instâncias. Muitas vezes, aquela função build, ela vai ser rebuildada e os elementos de cada uma das árvores vão executar determinadas ações. Como assim? Os nossos elementos do Flutter, no final das contas, vão ser representados em cada uma delas, tá? Então vai ter um container sendo representado aqui, vai ter uma representação dele aqui nessa segunda árvore e também aqui nessa terceira árvore. Vamos lá, essa do meio, no final das contas, ela vai ser a mente da nossa aplicação. Ela vai perguntar ali se faz sentido perder tempo processando, redesenhando alguns elementos ali em tela, tá? Então, ele vai perguntar assim, toda vez que você adiciona um novo widget ali em tela, ou executa o set state, o famoso set state ali para rebuildar o nosso elemento, rebuildar a nossa função, né? Ele vai fazer algumas perguntas, tá? Esse rebuild, o que que mudou? Foi adicionado um novo elemento aqui? Esse elemento ele já existia na árvore anteriormente? Se existia, será que mudou alguma propriedade por baixo dos panos? Esse element tree ele vai cuidar do nosso estado, então ele vai ter vários dados ali para fazer comparações. Se tiver alguma mudança, se for realmente necessário, então a nossa árvore aqui do element tree ela está suja, digamos assim, ele vai sim passar para a nossa árvore de renderização. Essa árvore final aqui que de fato faz todo o processo de redesenho. Então essa daqui é a que mais gasta processamento no final das contas. Se não houve nenhuma mudança, não faz sentido ele repassar para essa terceira árvore. Então, o problema propriamente dito ocorre justamente nessas comparações. Porque em determinados momentos possa ser que ele perca a localização onde está os dados ali e o estado propriamente dito. Como assim? Vamos lá. Aqui a gente vai comentar um pouco sobre o problema, né? Ó, o Flutter ele utiliza o tipo do widget para reconciliação. Se a ordem muda, ele pode acreditar que os widgets são os mesmos, mas com dados trocados. Isso causa o famoso bug onde o state permanece no lugar antigo enquanto um widget se move. Por exemplo, aqui, como você pode ver na ilustração, a gente tem uma representação de card, por exemplo, tá? A, B e C. Quando eu reordeno esses elementos, aqui você pode ver que ficou C, A, B, tá? Como a gente não tem um estado explícito aqui, aparentemente está tudo certo. Mas eu vou te mostrar também duas ilustrações de exemplos que a gente vai colocar a mão no código para ver eles, tá? Aqui. Ó, veja que aqui a gente tem 3 cards, tá? O Pedro, o João e a Maria. Então eu tenho uma listinha de elementos aqui. E cada um dos cards tem o seu próprio estado, certo? Quando eu reordeno esses elementos,
Veja que nesse exemplo 2 aqui, o João ele foi para o final, a Maria ela foi para o topo e o Pedro ele ficou aqui no meio. Só que perceba que eu dei o chequezinho aqui nesse estado do Pedro. O estado ele não mudou, ele não desceu junto com o Pedro. A Maria que subiu, ela recebeu tecnicamente falando o mesmo estado. Então é como se o Flutter tivesse entendido. Olha, só o texto mudou. O estado continua no mesmo lugar. Ele não conseguiu entender que, na verdade, cada um dos elementos ali foram reordenados e os estados também mudaram. Então, como é que eu poderia resolver tudo isso? Para a gente resolver, a gente precisa entender como identificar cada um deles na árvore de widgets. Dessa forma, a gente consegue dizer para o Flutter que cada um teve a posição mudada. Cada um vai ter o seu identificador e, de fato, quando a gente mudar, o Flutter ele vai entender que, na verdade, a ordem em si dos cards mudaram, não só o textinho, certo? Então a gente vai comentar um pouco sobre algumas soluções de resolver isso. É aí que a gente entra nas chaves dos elementos, tá? É muito provável que você tenha visto em alguma documentação do próprio Flutter mesmo, ou então algum vídeo tutorial do YouTube, o pessoal utilizando as chaves, tá? A mais famosa provavelmente é o Global Key, que é muito utilizado ali nos formulários. Só que a gente tem outras formas também de trabalhar com chaves aqui. As chaves servem justamente para identificar os elementos nas árvores. Então, a gente tem as soluções locais, que são essas três. As soluções locais normalmente são utilizadas quando a gente está lidando com irmãos ali. Quando você quer deixar claro para o Flutter comparações entre irmãos, tá? Elas são tecnicamente as mais leves, porque elas só vão lidar com identificadores locais, mas a gente também tem aquele famoso Global Key, que serve de maneira global, só que ele é um pouco mais pesado, tá? Então, vamos lá aqui. A gente tem aqui o Value Key, que vai identificar cada um dos elementos ali por meio de um valor qualquer que você pode colocar. Se você estiver lidando ali com uma lista de elementos que cada um tem o seu próprio ID, você pode passar o ID aqui para o Value Key. Tanto faz o valor que você vai colocar ali, desde que ele seja um identificador único, né? Se a ideia é realmente identificar cada um, não faz sentido você ter os mesmos valores para cada um. O segundo valor aqui, o Object Key, ele serve também da mesma forma que o anterior. Na verdade, os três eles servem para identificar cada um dos elementos, tá? Só que aqui o Value Key você pode customizar colocando, por exemplo, um valor X ali, uma string da vida. O Object Key, normalmente você vai passar um objeto inteiro. Então, digamos que você está ali com uma lista de instâncias de classe e você vai utilizar os dados daquele objeto. E você tem, por exemplo, até uma comparação customizada ali. Você fez a tua própria comparação ali dentro de cada uma das instâncias. Você utiliza o Object Key, tá? Aqui a gente tem a chave única. Essa daqui, sempre que você rebuilda os elementos, ele vai recriar uma chave única. Então, normalmente é quando você quer forçar sempre o rebuild de todos os elementos. Então, como deu para perceber, a chave única é para quando você quer forçar o rebuild geral dos elementos e as duas outras é para você identificar cada uma delas, então evitando ali o rebuild desnecessário de alguns elementos, certo? Bora lá. O próximo, Global Key, como eu comentei, é uma maneira também de resolver esse mesmo problema, só que de maneira global. Ele vai conseguir identificar os nossos elementos ali na árvore de widgets de uma maneira global. Enquanto os Local Keys funcionam entre irmãos, no mesmo nível, a Global Key identifica um widget em toda a aplicação. Então agora vamos primeiro entender um pouco melhor o código que eu fiz aqui, tá? A gente não vai escrever do zero só para não perder tempo, mas eu vou detalhar ele agora para você visualizar o que eu fiz e depois a gente vai resolver o problema também. Vamos lá. Aqui dentro eu já estou com a aplicação rodando, tá? Eu tenho 4 arquivos. O primeiro deles é o main, o padrão, né? Não fiz nada, só passei a nossa função void main, o run app passando um tal de app. Esse app daqui é justamente esse arquivo app.dart, que só é um widget stateless, né, que só está retornando o nosso material app. Esse material app eu seto também um home, que é o nosso widget inicial, o home page, que é justamente esse arquivo daqui. Esse home page aqui nada mais é do que um widget stateful, tá? E perceba que ele tem um estado people. Aqui eu tenho uma listinha com 3 strings. João, Maria e Pedro. E logo em seguida eu tenho a nossa função build. Essa função build ela só está retornando um scaffold, onde eu seto aqui o texto do título ali e também pego por meio do contexto, né, a nossa cor do tema. Aqui mais abaixo eu setei também o float action button, que é esse botão aqui na parte inferior,
que só vai alterar o nosso estado. Veja que essa função ela é bem simples. O que, que eu faço nela? Eu pego o último item da nossa lista e depois eu insiro ele no começo. Então, no final das contas, a gente só remove o último e coloca no começo da lista. Nada mais, nada menos. Eu dou também um set state. Então, eu não estou cuidando dos estados individuais aqui, tá? Veja que são strings diretamente. Só que aqui no nosso body eu passo um padding, só para dar um espaçamento aqui entre as extremidades, né? E passo também um list view. Esse list view eu listo de fato a nossa listinha. E aqui eu retorno um tal de person card. Cada um dos itens, ou seja, cada um dos textinhos vão ser repassados aqui no mapa e eu retorno aqui por meio das nossas propriedades. Então, essa classe daqui vai pegar cada um dos textinhos, certo? Esse person card é justamente esse último arquivo. Se eu entrar nele, é um widget stateful. Esse widget stateful, cada um deles vai ter o seu próprio estado. Claro, existiria outras formas de fazer sem resultar o problema que a gente vai ver aqui, mas por enquanto só aceito isso daqui, tá? Veja que esse person card nada mais é do que um stateful, como você já viu, né? Com o booleano aqui, se está favoritado ou não. E eu só retorno um card, e esse card aqui só tem um textinho, que é justamente o texto que eu passo na propriedade aqui em cima, ó, name, e deixa eu só dar um word wrap aqui também, só para você visualizar um pouco melhor. E aqui eu tenho um icon button, né? Que tem um íconezinho, onde dependendo do estado atual, ele vai mostrar um elemento ou outro, um ícone ou outro por baixo dos panos. E também tem um pressed para alterar o estado atual, ou seja, ele pega o valor do estado atual e ele nega ele. Então, se tiver true, ele vai para false, se tiver false, ele vai para true. Nada mais, nada menos. Então, se eu apertar aqui, ó, nesse coraçãozinho, ele fica marcado. A mesma coisa para os demais, tá? Cada um vai ter o seu próprio estado. Só que se eu alterar o estado, ó, você vai ver que o João é o único que está marcado, né? Quando eu apertar, ó, agora é o Pedro que está marcado. Por quê? Porque como ele vê que é o mesmo widget, ele não consegue identificar a diferença entre os estados. Ele não consegue, por exemplo, pegar a card em si e repassar o estado junto com o elemento que mudou, tá? Se eu apertar mais uma vez, ó, Maria agora está com o elemento. É como se ele dissesse para o Flutter, olha, essa card, ela não mudou de posição, tá? Ela continua na mesma posição, só que o texto que mudou. Então, continua com o mesmo estado na mesma posição, tá? Então, esse é o problema fundamental se você não sabe lidar com as chaves, com os identificadores. Para resolver esse problema ou outro problema relacionado a isso que você pode ter, a gente vai lidar com as chaves, certo? Então, vamos lá. Para resolver é bem simples, então vou vir aqui no homepage e aqui na hora da gente retornar cada um dos elementos, a gente precisa identificar cada um deles. Então, eu posso dar uma vírgula aqui, vou dar um Ctrl espaço aqui e vou passar a chave aqui. Veja que nesse nosso person card, ele já pede nessa essa super key. Então, se eu voltar aqui, ó, eu posso lidar com qualquer um daqueles, tá? Se eu passasse uma chave única, o que ia ocorrer aqui? Vamos lá, deixa só eu salvar ele, tá? Vou dar um restart na aplicação. Vou também dar um checkzinho no João. Vou apertar aqui para mudar ele. E ó, quando ele muda, ele remove o estado. Por quê? Porque no final das contas, como eu estou dizendo aqui que essa chave é única, quando ele rebuilda, ele cria tudo do zero. Ele não consegue segurar aquele estado. É como se ele estivesse dizendo aqui, olha, toda vez que tu rebuildar, tu cria tudo do zero. Então, o estado também ele vai ser recriado, né? Então, todo o ciclo de vida do widget vai ser executado ali. Inclusive, a gente vai ter um vídeo aqui falando um pouco melhor sobre o ciclo de vida para você entender um pouco melhor como tudo isso funciona, tá? Mas aqui a gente está dizendo que ele sempre vai ser único. Consequentemente, o Flutter vai recriar tudo do zero. Então, o estado é perdido. Se eu deixar claro aqui que ele vai ter um value key e deixar claro qual é o value aqui para dentro, ó, veja que se eu colocar o mouse aqui em cima, ele me pede um valor qualquer, né? Um valor de num, né? Eu posso passar qualquer valor aqui para dentro dele. Nesse caso, eu preciso de um valor, um identificador único, que deixe claro cada um dos cards ali, as suas posições. Eu posso pegar o próprio person, né? O próprio textinho aqui.
Então vou pegar ele aqui, vou passar aqui. Claro, em uma aplicação real, uma aplicação maior, normalmente você vai ter um identificador único para cada um, o ID, né? Então você poderia até repassar aqui, mas nesse caso, como é muito simples, eu posso passar o person mesmo, né? Como os textos são diferentes, ele também serve como identificador único. Vou salvar ele aqui, vou dar o restart só por via das dúvidas, certo? E agora eu vou selecionar o João. Perceba que agora o João, como cada um dos cards vai ter seu próprio identificador, quando ele mudar de ordem, o Flutter ele já vai identificar que, na verdade, o estado do João está mudando também de ordem, né? O card aqui, ele vai mudar de ordem. Vou apertar aqui no botão do Float Action Button, ó, o João agora sim está se movimentando da maneira correta, tá? Dessa maneira, quando ele se comunica com as outras árvores, ele consegue entender que, na verdade, o que está mudando ali é todo o card, não só o texto. Então, com isso, a gente resolve o nosso problema. Claro, você poderia utilizar o Object Key aqui? Poderia. Mas normalmente você utiliza ele com um objeto completo aqui. Então, se a gente tivesse instâncias de alguma coisa nessa lista e você quisesse passar aqui, essas instâncias tivessem comparações específicas, tá? Você utilizaria ele. No nosso caso, como é muito simples, pode utilizar o value key aqui sem problema. Se você tivesse um ID e quisesse também repassar aqui, também o value key resolveria o nosso problema. O global key não seria necessário nesse caso, porque são os mesmos widgets no mesmo escopo local. Então, para evitar um processamento desnecessário, um peso um pouco maior talvez do global, a gente resolve aqui com o value key. Então, pessoal, eu sei que as keys inicialmente parecem um bicho de 7 cabeças, principalmente se você está começando agora nesse mundo do Flutter. Só que é muito importante que você não só veja o vídeo, tá? Você precisa também colocar ali no teu editor de código, testar, talvez mudar uma coisinha ou outra para entender como é que tudo isso está ocorrendo. Possa ser que um bug ou outro ocorra de maneira diferente, mas aí você tem a oportunidade de pesquisar e entender um pouco melhor como tudo isso está ocorrendo por baixo dos panos. É de fundamental importância para qualquer tecnologia. Você colocar a mão no código de fato para entender todo o processo ali de construção daquela funcionalidade. Aproveitando aqui, se você quiser aprender Flutter do básico ali dos fundamentos do Dart até a publicação dos teus aplicativos, com muita mão no código ali, muitos desafios e também, é claro, um suporte especializado para tirar todas as suas dúvidas, link aqui na descrição desse vídeo para o nosso curso de Flutter, tá? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like para fortalecer o canal, faz tua inscrição também e comenta aqui qual tipo de vídeo você quer para um próximo conteúdo aqui no canal. Deixa aqui nos comentários que eu sempre dou uma olhada, beleza? Então, no geral, é só isso. Vou ficando por aqui. Fui!